Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Muito bem-vindos nesse papo que hoje tá diferente, tá com sotaque, vamos ver se vocês adivinham de onde, e está com um casal de peregrinos que eu tive a honra, o prazer, a alegria da gente se conhecer primeiro online, depois caminhamos juntos. Santiago providenciou, né? E então eu quero dar as boas-vindas a Ana Cupertino e o William de Castro, queridos peregrinos, muito bem-vindos. Olá a todos, espero que vocês descubram de onde é esse sotaque, porque a gente é bem orgulhoso desse sotaque, né? Não, é tudo Brasil, mas a gente gosta muito desse sotaque. Obrigada, Andréa, pelo convite, muito obrigada, foi ótimo esse caminho. Andréa, obrigada pelo convite, estou à sua disposição, fique à vontade aí com a gente. Bom, gente, eu quero contar primeiro um pouquinho de como eu conheci a Ana e o William, que foi ainda era plena pandemia, né, Ana? A gente começou os encontros online e nos conhecemos pessoalmente no primeiro carnaval peregrino, lá na Vinícola Almagaliza, em São Roque, que foi 2021. E foi muito interessante, vocês até deram entrevista para a TV local, porque assim, como assim? Um casal de cariocas passando carnaval, caminhando no interior de São Paulo. Então foi, né? Já estava ali o espírito peregrino latente. E esse ano a Ana realizou o sonho com a companhia, suporte, apoio do William, que eu preciso dizer que, para mim, o William, assim, ó, Ana, ele é teu cavaleiro templário disfarçado de peregrino, porque planejou, tava do teu lado. Nossa, né, gentleman contigo e com todo mundo. Então, assim, gente, que privilégio da gente ter podido compartilhar um pouquinho também Caminho de Santiago, mas isso é uma história para daqui a pouco. Eles vão contar. Então, se vocês quiserem começar falando um pouquinho de vocês, de repente até como se conheceram, e de onde surgiu esse sonho do Caminho de Santiago, Ana? Na realidade, nós estamos juntos já há muito tempo. Conheci o William, eu tinha 14 anos, ele tinha 18 anos. Então, isso já foi há um bom tempo atrás, já tem muito tempo mesmo. E a gente se conheceu num baile do Havaí, que é um baile que antigamente era um baile pré-carnavalesco, né, aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu acho que não tem quase, mas que na época isso já era bem usual. E desde lá a gente nem ficava conhecendo muito, assim, ficávamos muito juntos, porque ele tinha acabado de entrar para a faculdade, eu tinha acabado de entrar para o segundo grau. Então, foi uma coisa, namoramos 10 anos, para resumir, porque até a gente conseguir estudar, se formar, trabalhar. Então foram anos de namoro. E de casado nós já estamos há 37 anos. 37 anos, fizemos agora, inclusive, no caminho, porque eu passei o meu aniversário no caminho e passei o aniversário de casamento também já no voo de volta, mas está contando tudo. Não tinha atravessado o oceano. Então já tem muito tempo que a gente está nesse companheirismo, né? Então a gente já se conhece há muito tempo mesmo. E o sonho do caminho já veio há muito tempo, e eu acho que é como muitos da minha geração conhecer o caminho através do livro do Paulo Coelho, que era uma referência até então. A gente não sabia eu não sabia que existia esse caminho, ou que existiam caminhos a serem feitos, né, desse jeito. E dali surgiu uma vontade. Isso já tem muitos anos, eu posso dizer que já tem mais de 20 anos, né? Eu nem sei quando foi que eu li esse livro. Mas na época eu tinha filho pequeno, tinha uma rotina de vida que naquele momento ficaria difícil eu fazer o caminho. Mas sempre foi uma vontade. E com o tempo essa vontade não... Porque às vezes tem vontade de fazer alguma coisa e a gente fala assim, vamos, passa, né? Mas essa não passou. Essa continuou, ia, andava e virava, vinha o caminho. Eu comprava livro de pessoas que faziam o caminho. Ele estava sempre lá, o caminho estava sempre ali. Quando foi agora na pandemia, realmente eu tomei essa ideia com mais afinco, porque eu tinha até abandonado um pouco essa ideia por conta de uma série de problemas
físicos, né? É problema no pé, problema na lombar, é problema no joelho, é uma série de problemas um atrás do outro. E os tratamentos foram longos, e eu falei assim, vai ser difícil eu fazer um caminho que tem uma exigência realmente física, não tem como negar, ainda mais para quem vem de uma atividade de escritório, que é uma atividade, pode-se dizer, sedentária, né? Então, o preparo físico torna-se mais importante ainda. E aí eu tinha abandonado, quando foi na pandemia, eu comecei a assistir essas lives, e aí eu entrei para o seu grupo, né? Porque você tinha um grupo justamente de preparo do caminho, e aí eu entrei para o grupo, e aí fui realmente entendendo como é que isso funcionava, quais eram conhecendo o caminho por quem havia feito o caminho, né? Uma coisa mais próxima. O livro é legal, mas ele não é tão próximo, a gente não consegue trocar ideias. E já com o grupo foi muito bacana, porque você foi explicando como é que era, alguém que tinha feito, e dando as dicas, e eu fui vendo que era possível fazer, porque você mesmo também já tinha tido alguns problemas muito parecidos até com o meu, né? E aí eu falei, dá para fazer. E aí eu comecei a me empenhar em melhorar fisicamente, para conseguir, porque na minha cabeça eu tinha que melhorar fisicamente, porque eu preciso ter confiança no meu corpo, confiar que ele vai me levar a algum lugar, e eu preciso dessa confiança, e aí me empenhei. E quando foi, fiz esse preparo todo, e envolveu uma série de profissionais, né? Envolveu o fisioterapeuta, envolveu o educador físico, né? Envolveu natação, eu fui fazer natação para melhorar a minha parte respiratória. Então não foi um processo que eu fiz assim, eu vou amanhã. Não, eu realmente cuidei do meu corpo, melhorei a minha parte das dores para poder fortalecer mesmo, né? E me sentir confiante para não ter um problema no caminho que ia acabar se prejudicando o meu sonho, a realização do meu sonho, né? Então foi uma coisa que não foi simples. Eu levei realmente quase uns 2 anos, porque aí nesse ínterim, até o próprio preparo me deu outros problemas, e aí você tem outras questões, tem que voltar para físio, tem que retroceder na maneira como eu estava me preparando, eu estava fazendo pilates também, então eu me cerquei de tudo para poder fazer o caminho e ter confiança de fazer. Quando chegou no início desse ano, quer dizer, na virada de 22 para 23, eu coloquei uma palavra na minha agenda de 2023. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tive essas questões, né? Começava o ano, eu tinha uma agenda e pronto. Mas esse ano, eu falei assim, não, esse ano eu quero escolher uma palavra e viver esse ano de acordo com essa palavra, para ela me nortear. E aí escolhi uma palavra, chamava-se realização. Eu botei esse ano, vai ser um ano de realização. Primeiro que a gente vem num pós-pandemia, e eu acho que isso também mexe um pouco por questões de, poxa, por que eu não estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? Por que eu não estou realizando aquilo que eu sempre tive vontade de realizar, né? Não tem mais porquê. E aí essa palavra ela acabou me norteando, e aí ela me deu força realmente para eu poder fazer, não, agora eu vou fazer o exercício com mais afinco, né? Eu realmente botei a natação no meio. Teve uma época que eu fazia pilates, natação, ia para academia, caminhava, né? Aí tinha o pneumologista para melhorar a respiração, quer dizer, botando um monte de coisa, eu vou me cercar de quem pode me ajudar para eu poder fazer esse caminho e realizar o que eu quero e confiar em mim, saber que é possível. E aí, realmente isso aconteceu, eu me empenhei. Um tempo antes de eu fazer o caminho, eu contratei uma personal para poder realmente direcionar o meu preparo para esse tipo de atividade, porque você tem subidas, você tem terrenos diferentes, tem uma série de questões do que o caminho você tem que seguir, você tem que fazer. Caminhar é uma coisa natural, mas se você tem alguma questão física envolvida, é preciso se preparar para isso. E assim foi, aí eu escolhi a data, né? Escolhi caminhar no meu aniversário, que era 7 de setembro, e eu falei, não, eu vou fazer o caminho dia 7 de setembro, eu quero estar no caminho, é o meu presente desse ano. Ano passado foi o Rock in Rio, esse ano foi o Caminho de Santiago. E assim eu realizei meu sonho de fazer o caminho. Ai, que maravilha! E como é que o William entrou nessa jogada, William? Ô, Andréia, a Ana tem um cantinho aqui na sala, que é o cantinho dos desejos. Ela senta ali e ela sonha um monte de coisas para fazer. E já fizemos várias coisas que ela sonhou, com as suas dificuldades. Então, deseja andar meia-noite de bicicleta por toda Paris. É um sonho para ela. Então a gente vai realizando essas coisas. Só que o Caminho de Santiago é um desafio muito maior, muito mais difícil do que para se realizar. Porque não dependia só de uma disponibilidade de tempo, dependia de um estado físico, um estado mental.
Então, quando ela começou a participar das lives com você, eu vi que a coisa era mais séria do que simplesmente um sonho sentado no sofá, que a coisa precisava. E da mesma forma que ela se preparou fisicamente, eu também me preparei fisicamente. Só que eu tive uma aceleração no processo físico, eu me preparei um pouco mais rápido, consegui pegar um condicionamento melhor, porque não daria para viajar, fazer esse processo de caminhar, no mesmo estado físico que eu estava e ela estava. Seria muito desgastante. Então, houve um preparo físico de ambos, ambos se prepararam fisicamente, e também nos preparamos de uma forma organizada, que além dessas conversas que ela tinha com vocês, as anotações que ela fazia, ela entrou para a Associação dos Peregrinos que tem no Rio de Janeiro. É uma associação. E, ao entrar nessa associação, nos permitiu fazer mensalmente encontros na associação com depoimentos, ideias de como fazer, qual caminho fazer. E nós fomos nos preparando psicologicamente para fazer o caminho, fisicamente. Essa parte de organização também é fundamental, porque a gente ouve falar muitas coisas sobre o caminho. Gente que faz, que desiste, gente que não consegue completar, gente que reclama, fez, mas vai sofrendo. Então, eu queria tentar evitar o máximo de sofrimento possível que a gente pudesse ter numa organização e no estado físico também. Não que você desistir do caminho num determinado período fosse uma coisa decepcionante. Eu não considero isso. Eu acho que tem que ter muita coragem para você, no meio do caminho, desistir, tá? Não é uma prova, não é uma derrota, é simplesmente uma vitória interna. Você fala, puxa vida, eu não tenho condições, vou me preparar melhor e volto depois, continuo depois, no outro período. Eu não vejo dessa forma. Mas a gente gostaria de fazer. E fizemos uma programação com base em tudo que nós ouvimos, algumas bem favoráveis, outras que nós descartamos e outras que nós evitamos fazer. A minha participação no caminho com a Ana nunca foi um sonho meu, nunca foi um sonho. Não esteve no meu radar nunca fazer o caminho de Santiago. A partir do momento que a Ana passou a ter esse sonho, eu achei que eu poderia ajudar. Eu não queria ser um problema para ela, mais uma pedra no caminho para ela, para fazer isso. Então eu costumava dizer que eu seria o Xepa dela. Quando as pessoas, de uma forma informal, fosse o Xepa dela. Eu ia carregar a mochila dela como uma brincadeira. Mas no fundo tinha uma outra visão a respeito disso. Qual era a outra visão que tinha disso? Nós estamos juntos há 47 anos. 10 de namoro e 37 anos juntos. Então, seria muito desrespeitoso da minha parte se o maior sonho que ela tem, o maior desafio da vida dela, ela tivesse algum problema no caminho por minha causa, por uma discussão, por uma pressão desnecessária para poder fazer o caminho. Então, eu fiz o caminho com o intuito de deixar tudo o mais tranquilo para ela, o que pudesse realmente ajudá-la. Não vou apressá-la no passo dela, vou andar no passo dela, vamos acordar a hora que ela acordar, vamos dormir a hora que ela dormir, vamos beber o que ela quiser beber e vamos tentar não ser mais uma de tantas pedras que tem no caminho, mais uma para ir. Então, o meu sonho, ele acabou sendo realizado porque nós voltamos do caminho sem nenhum tipo de problema acontecendo no caminho. A gente ouve pessoas que vão casal e acaba depois se separando no próprio caminho e tudo mais. E eu lembro que um dos pontos que eu encontrei com você, e foi justamente, acho que no finalzinho a gente estava almoçando, no último dia, já em Santiago, quando nós acabamos de chegar, e houve uma conversa a respeito de alguns casais que fazem separados, amigos fazem separados. Um vai num passo, depois encontra o outro e tudo mais. E eu me lembro que eu falei para você o seguinte, eu jamais deixaria ela ir caminhar sozinha. Sozinha no sentido de eu ir à frente, ela ir atrás. Não, eu estava junto com ela, eu vou no passo dela. Então, o meu sonho, como marido, como companheiro dela, foi deixar a coisa mais tranquila para ela poder fazer. Então, essa foi a ideia. Então, tudo que eu pude ajudar em facilitar para que ela se concentrasse só nas subidas mais íngremes, em todos os aspectos, ela tivesse condições mentais de poder fazer e não ficasse preocupada amanhã por causa disso ou daquilo, porque eu tenho que acordar meia hora mais cedo, porque ele está insistindo para a gente chegar meia hora mais cedo no lugar. Eu não queria que isso acontecesse. Então, o conceito da minha participação foi essa. Só que as coisas acabam mudando. Não só foi uma experiência fantástica para ela, mas também foi uma fantástica para mim. E realmente foi a maior experiência da nossa vida
até agora, que nós fizemos, de tantas as viagens que nós já fizemos. Nós já tínhamos ido a Santiago de Compostela de carro, mas um dia ela falou que queria chegar a pé lá, e nós conseguimos chegar a pé lá de uma forma tranquila e sem nenhum tipo de problema físico, nenhum sistema de problema operacional. Deu para concluir qual foi a minha participação nesse processo aí com ela? Sim, sim, acho que deu para concluir. O que você acha, Ana? Quer complementar alguma coisa na resposta? Mas acho que ficou ok. Não, acho que foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi essa questão mesmo de. E realmente não houve nenhuma pressão, porque eu não queria ter problema no caminho, eu queria realmente fazer o caminho com muita tranquilidade e no meu tempo. E isso foi bem respeitado, foi bem legal. Foi ótimo, foi isso mesmo. E que bacana que um sonho, né, que não era do William, mas que também ele aproveitou, desfrutou, né? Isso eu acho muito, muito bacana, porque ao mesmo tempo fico aqui imaginando. O William te acompanhou, né? Foi algo que ele fez por ti, e que bacana que a Ana acabou apresentando para o William, né? Algo que ele nem pensava, nem imaginava, e daqui a pouco te surpreendeu, né, William? Às vezes falo de brincadeira, quando eu considero que umas coisas não são confortáveis para mim, eu digo que é um programa de índio, né? Então, ano passado, quando a Ana quis ir para o Rock in Rio, que eu fui acompanhar, eu acho que é um programa de índio. Ou ter que brigar para pegar um táxi, um ônibus, corre, tal coisa. Mas nós conseguimos fazer a ida ao Rock in Rio de uma forma confortável, e essa forma confortável tornou a experiência muito boa. Da mesma coisa agora. Então, eu via muitos relatos de pessoas fazendo o caminho de uma forma que eu falo, poxa, eu não gostaria de fazer assim. Eu não me sinto confortável fazendo dessa forma. Eu não me sentiria confortável chegando num lugar e ter que voltar 3 quilômetros ou andar mais 3 quilômetros para tentar achar um lugar para dormir. E eu achava que eu precisava fazer alguma coisa que me desse uma tranquilidade para andar tranquilo. Porque, às vezes, a ansiedade de você falar, poxa, onde eu vou dormir aonde? Eu tenho que chegar cedo o suficiente para arranjar uma cama para dormir. E, ao chegar cedo o suficiente, você está andando com esse pensamento de ficar estressado. Então, cada um tem um jeito. Eu não gosto de chegar atrasado nos lugares, eu gosto de chegar cedo, eu prefiro esperar no local para abrir do que chegar e já está fechando. Então, para o meu próprio conforto e tranquilidade da Ana, isso então, você poder parar num determinado ponto no caminho e usufruir por 30 minutos, 40 minutos, ou o tempo que você quiser naquele lugar, é muito melhor, é muito bom do que você falar, não, só posso ficar 5 minutos porque eu tenho que chegar lá, porque senão a reserva cai, porque senão eu perco vaga no lugar. Então você consegue colocar algumas coisas dentro de você, pelo menos da minha forma de ser, que não me deixa confortável. Então, algumas marcações que nós fizemos, elas aconteceram por causa disso. Eu gostaria de ter uma tranquilidade. E tinha um outro fator também, tá? Que é um fator à parte. O nosso caminho ele não terminou no dia, pelo menos nossa estada lá na Europa, não terminou no dia que nós encerramos o caminho. Ele encerrou 20 dias depois. Então, eu tinha uma mala de mão que eu precisava despachar com coisas que eu não ia usar no caminho. Então, eu precisava despachar para um determinados lugares para que no final eu tivesse com ela disponível para mim. Então, eu precisava fazer algumas marcações disso. E nós fizemos uma logística que eu achei bastante interessante para nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não me arrependo do que nós fizemos e não me arrependo de nada do que nós deixamos de fazer. Nós fizemos tudo que era possível fazer. Não há um lugar que eu diga, me arrependi de ficar aqui, me arrependi de tomar um café ali, me arrependi de comer ali, me arrependi de não ter ficado mais tempo. Tudo nós fizemos o que foi necessário para a nossa satisfação. Na hora de sair, na hora de parar, na hora de comer, na hora de dormir, na hora de jantar, na hora de conversar, foi tudo bem organizado. Saiu muito bom a nossa programação. E, para te concluir, diria para você o seguinte, algumas decisões que nós tomamos, estratégicas, de chegar antes, fazer um percurso em 18 dias que nós fizemos o caminho, mas nós chegamos 3 dias antes, nos adaptamos ao fuso horário e saímos depois de Santiago
20 dias depois, permitiu que o caminho fosse muito mais valorizado, porque aconteceram fatos que a Ana vai relatar para você, que valorizou muito mais o caminho. Nós não fizemos um bate-volta. Nós não chegamos em Santiago, pegamos a Compostela e voltamos. Nós curtimos muito o tempo. Então, até hoje nós estamos curtindo o caminho, fazendo esse podcast com você. Ai, gente, isso eu achei assim muito maravilhoso que a minha visão, né, o que eu conheço de vocês. Vocês pesquisaram, sonho antigo da Ana, teve um preparo físico, teve uma super consultoria da Xará também, né, Andréa Quintanilha, querida, que participou da mesma turma dos encontros online, que fez um pouquinho antes, né, de vocês, mas assim, teve muita informação para que vocês pudessem fazer um caminho realmente conforme as necessidades, os desejos, os quereres, né? Teve dia de pausa, teve dia que vocês caminharam menos, vocês pararam. Inclusive, gente, eles fizeram um caminho português central, até se a Ana quiser explicar um pouquinho mais, mas vocês fizeram um caminho português central, começando de Barcelos, e aí, assim, por exemplo, pararam em Ponte Sampaio, que é um lugar que não é, em geral, ponto, né, de final de etapa dos peregrinos em geral. Então, eu queria, Ana, que você falasse um pouquinho disso, né, que vocês tiveram experiências diferentes, vocês tiveram escolhas muito, acho que singulares, também por estar em casal, por ser o primeiro caminho, por você querer respeitar o limite do teu corpo, né? Essa questão, acho que principalmente do teu pé. Precisou de transporte de mochila, vocês usaram. Então, se você quiser contar um pouquinho, e isso que o William comentou também, eu não sei exatamente quantos quilômetros foi no total, mas que foram vários dias para completar, porque teve essa folga, teve, né, essas pausas, que, na minha visão, acaba que o peregrino curte, aproveita, desfruta melhor do caminho como um todo, né, como uma experiência, inclusive transformadora, né? Eu acho que o meu caminho do Ilha foi realmente bem diferenciado nesse aspecto, porque, primeiro, é muito importante esse acordo, não só por a gente ser o casal, mas esse acordo de fazer o caminho juntos. E você ter essa liberdade e respeitar o outro, eu acho muito importante que isso fique claro quando a gente vai caminhar, e que ambos tenham essa disponibilidade de estar pensando no outro, porque a gente tem uma tendência, não sei se é humana ou não, mas é uma tendência a ser egoísta, né? É o meu sonho, eu vou fazer do meu jeito, existe isso, mas existia da minha parte a preocupação de que, já que ele estava se disponibilizando aí para me ajudar como companheiro, como parceiro, né? Que ele também usufruísse do caminho, era uma preocupação, não queria que fosse uma obrigação para ele, né? Ai, que fardo, eu tenho que andar. Ninguém pode ter essa imposição na vida, muito menos a pessoa que está ao seu lado, né? Então, assim, eu deixei muito tranquilo para ele, que se por acaso ele não se sentisse confortável com a minha forma de caminhar, né, o meu tempo de observar as coisas, eu gosto de parar, eu gosto de observar onde eu estou passando, porque eu estou ali, não importa se amanhã eu vou passar de novo, mas naquele momento eu estou ali. Então eu preciso aproveitar aquele ali. E a gente não consegue reter tudo, mas fica pelo menos as emoções, a impressão de onde a gente passou. E então eu queria isso para o meu caminho, era muito importante que fosse dessa forma. E ele realmente se adequou e acho que curtiu também fazer isso. Então, esse acordo foi feito antes. Olha, se você tiver ficar à vontade para você ir mais rápido, sabe, você vai, porque pode ser que para você, às vezes, para uma pessoa caminhar devagar ou caminhar no passo de outra, seja difícil essa adaptação. Isso é uma questão que não é questão de ser legal ou não, é porque é difícil mesmo, a gente tem que respeitar aquele outro humano que está ali do lado da gente. E isso acabou sendo, que aí, se eu parasse mais, eu parava, assim, agora vamos escutar o som dos passarinhos. Eu ficava ali parada para poder curtir, peraí, vamos escutar o cinema, vamos escutar o barulho daqui, do bosque, de onde for, né? Vamos curtir isso aqui, porque essas impressões ficam, é uma sensação de bem-estar muito legal. E realmente foi uma parceria muito boa, a gente não teve nenhum problema sequer no caminho, né? E se por acaso em algum momento
momento houve, assim, alguma coisa de você, não, a gente sempre falou assim, não vou me aborrecer por causa disso, né? Muito pouco. Vamos escolher pelo que a gente vai ser, vamos gastar essa cota de aborrecimento para uma coisa que realmente vale a pena, né? Nada aqui vale a pena. A gente está curtindo, a gente está vivendo uma experiência, como você bem falou, uma experiência nova, que é o caminhar, que não deveria ser, porque caminhar é uma coisa que a gente já deveria fazer, só até por uma questão natural, né? Mas a gente está fazendo uma coisa diferente na nossa vida, uma coisa nova que você não sabe, quando você virar aquela curva, que vê o que vai acontecer, o que você vai ver, qual é a cidade você vai passar, é tudo tão novo, tudo tão, sabe, interessante, que eu não quero perder meu tempo me aborrecendo, entendeu? Não era essa. E com o casal, principalmente, porque com o casal fica tudo mais difícil, né? Porque se você tem um problema ali, para você resolver, você acaba deixando de aproveitar uma coisa para resolver uma questão que não era adequada a essa atividade. Então, isso foi bem importante, realmente, esse acordo. A informação do caminho foi importantíssima. As aulas que nós tivemos rendeu boas amizades. Uma delas, a Andréa, que é a Xará, né? A Xará realmente foi quando eu comecei a pensar com mais assim, não, vou fazer, já tinha marcado, falei, vamos fazer, pensei em abril, falei, abril não é legal, prefiro fazer em setembro para me dar de presente de aniversário esse caminho. Então, vou começar, eu acho que é um marco. Já que é um sonho, então, presente é esse. E eu lembrei que a Xará, a Andréia, tinha feito, a Andréia, um beijinho, ela vai escutar a gente, ela tinha feito esse caminho no ano anterior. Eu me lembro que ela tinha comentado no grupo, eu acompanhei que ela tinha feito. Eu falei, eu vou fazer o caminho português central, e depois eu até falo por que a opção do caminho português central, que também é importante dizer. E falar que é um caminho lindíssimo. Eu acho até que não é tão promovido e é um caminho belíssimo, belíssimo. Também é o único que eu conheço, mas para mim eu achei tudo, ele é bem diferenciado. Eu me lembro que você comentou que as pessoas até gostam dele porque ele tem essa coisa de ser inesperado, tem umas coisas diferentes, e realmente foi tudo de bom. Mas a Andréia tinha me falado, eu conversei com ela, falei assim, Ana, eu vou te passar uma planilha com as observações que eu fiz para mim, embora eu não tenha utilizado, mas eu fiz, ela tinha feito uma planilha, colocado até onde ela tinha ficado, né? Ela pontuou, falou assim, esse lugar é legal, esse aqui é bacana, esse aqui... E ela tinha colocado em algumas etapas, ela falou assim, essa etapa eu dividiria. Por exemplo, Ponte Sampaio, foi ela que falou. Ela falou assim, eu pararia em Ponte Sampaio. Que às vezes até eu ouvi peregrinos que pararam numa cidade antes, eu não me lembro o nome, qual era o nome daquela cidade antes. Arcádia. Muitos param em Arcádia. Até vi alguns. Mas você anda mais um pouquinho, você para em Ponte Sampaio, que, gente, aquilo parece uma cidadezinha de conto de fadas. E foi uma assim, ela que falou. Eu jamais saberia de Ponte Sampaio. Então foi uma dica importante dela, o ficar olha, Ana, eu subi a Labruja, mas eu ficaria na serra, dormiria lá antes da subida e deixaria para eu poder subir no dia seguinte de manhã mais descansado, porque realmente aquela etapa é uma etapa longa. Pessoas entenderão que fizeram só você, Andréia, que você ainda subiu, me lembro de você com um saquinho de biscoito. Eu falei, onde será que a Andréia colocou aquela sacolinha com os biscoitinhos dela para subir essas pedras todas? Foi a pergunta que eu não queria calar na hora da subida. Mas foi ela que deu a dica e foi fundamental, porque realmente a subida da Labruja ela exige uma concentração. Já falei para você que eu sou apaixonada pela Labruja, foi assim, me conquistou definitivamente, porque eu falei para você que foi a única etapa no caminho que exigiu 100% de concentração, porque você não pode tirar os olhos nem se desconcentrar daquelas pedras. Não é um caminho que você vai parando, você tem que estar 100% concentrado naquilo. Tanto que eu nem percebi o tempo, eu não sabia quanto tempo faltava, não sabia quantos quilômetros faltavam para poder terminar, eu só pensava pedra, subida, como é que eu ia fazer aquilo. Então, eu gostei muito, achei, é um desafio de concentração, ela exige que você se concentre, eu achei uma etapa maravilhosa. Então, voltando ao que eu estava falando da Andréia, foi fundamental nesse sentido, porque ela meio que guiou a forma como a gente ia caminhar, essa questão das paradas, porque era uma coisa que eu também queria fazer, eu não queria correr o caminho. Eu tinha tempo, eu tenho tempo para fazer, então eu compreendo que muitas pessoas podem ter um limitador, e o tempo é um limitador. No meu caso não era, então eu quis aproveitar o fato de não ter esse limitador. Eu aproveitei isso bem. Nós não temos esse limitador, então eu pude aproveitar. É um privilégio. Se eu tenho esse privilégio, por que eu não vou aproveitar? Então eu decidi, tinha paradas que a gente tinha que fazer, por exemplo, a casa da Fernanda.
eu liguei, eu não conseguia falar com a Fernanda, porque a Casa da Fernanda é uma referência no caminho, é de português, né? Todos conhecem a Casa da Fernanda, e não é uma referência à toa, é porque realmente é um lugar maravilhoso de se ficar. Tentei várias vezes, um dia eu estava aqui perto de casa, num bar, e aí falei, vou ligar pro telefone. Ela ligava, dava uma ligada, quem sabe, né? E ela atendeu. Eu falei, gente, ela atendeu, deve ser estranho. Fernanda? Sim, sou eu. E aí eu fiquei tentando ajeitar a agenda para poder ficar na casa dela, por isso que eu botei mais uma parada, eu botei Itamel, porque senão eu não ia conseguir ficar na casa dela. Você ficou, acho que no dia seguinte, você ficou no dia 10, né? E ela não tinha lugar para poder ficar, não tinha para ficar no dia 10 de setembro, só tinha dia 9. Eu teria passado da casa dela, não tinha dia 10, eu ia acabar não ficando. Eu falei, não, então qual é o dia que você tem? E ela falou, casal, tá bom, vou botar aqui, dia 9, eu consigo encaixar vocês aqui. Eu falei, gente, a gente vai dormir no chão. Eu falei, a gente vai dormir no chão, mas não tem problema, é a casa da Fernanda, a gente dorme lá. Não tá tudo certo. E aí nós fomos ficar na casa dela, e aí eu dormi em Tamel, porque a gente saiu de Barcelos, porque saímos de Barcelos, porque também na associação muitos comentaram dessa questão do trânsito, né, da dificuldade de sair direto do porto, porque você tem que pegar uma estrada, é uma estrada realmente com trânsito pesado, né, e eu fiquei insegura de fazer, não vou me colocar numa situação de trânsito pesado, havia algumas opções de ir, e aí numa dessas conversas na associação, a Lili, que é da associação, que já fez também trocentos caminhos, ela falou assim, Ana, sai de Barcelos, aí assim, é mais tranquilo, você já pula essas etapas, já até queria ter ficado em Vairão, porque todo mundo elogia muito Vairão, e eu falei assim, fico ou não fico? Fiquei naquela dúvida, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, e aí encaixou também, porque eu saindo de Vairão, não ia dar o dia de eu chegar na casa da Fernanda, eu fiz meio que eu tinha que conhecer a Fernanda, né, e aí eu falei, bom, vamos sair de Barcelos, porque tudo se encaixa com Barcelos, tem uma razão de ser, eu já boto logo, tem uma razão de ser, são sinais, né, é o caminho, então vamos sair de Barcelos. E aí foi excelente, então a decisão de ter saído de Barcelos acabou sendo muito bom, muito mais descansado, realmente, coincidiu que ser no dia do meu aniversário, de escola no dia 7, paramos em Tamel para depois ir Vitorino de Pinhães e ficar na casa da Fernanda, que foi uma noite agradabilíssima. E por que eu escolhi o caminho português? Porque normalmente o primeiro contato que a gente tem com o caminho de Santiago é o caminho francês, e eu não fui diferente disso, eu sempre quis fazer o caminho francês, e vou fazer o caminho francês, porque agora a gente vai tendo sonhos, vai adquirir. Aliás, eu estou sentada no meu cantinho de pensar, que já é assim, sentada no sofá. Eu sento aqui, eu vou tendo as vontades do mundo. É inspirador, não sei o que tem nesse cantinho. Mas acontece que, com uma série de questões, o tempo que realmente, para eu dividir etapas, se você já tem uma previsão enxuta de 30 dias para fazer o caminho francês, saindo de Saint-Jean, dividindo etapas, ficaria mais difícil. Eu ia ter uma viagem realmente muito longa. Eu até tinha colocado na minha mente, eu falei, olha, se ficar difícil uma etapa ou outra eu não conseguir, eu uso alternativas, eu não vou ficar presa. Mas não era bem como eu queria fazer o caminho, eu queria realmente fazer o caminho, cumprindo as etapas, caminhando a pé para aproveitar o caminho em si. Aí eu, lendo sobre o caminho português, já era uma opção de caminho para fazer, eu vi que ele se encaixava no que era adequado para mim nesse momento, né? E me senti mais confiante de fazer o caminho. Por uma questão de eu conseguir dividir as etapas de uma forma mais confortável, sem que isso também impactasse. Eu já fiz o caminho de 18 dias. Outra coisa, eu queria aproveitar algumas cidades, de ficar mais um dia. Não queria ter que ficar eu tenho que sair da cidade. Eu tô ali, gente, eu quero aproveitar isso, né? Então, assim, eu queria colocar essas questões. Ao estudar o caminho português, ao me informar sobre ele, eu fiquei atraída por ele. Falei assim, não, esse caminho é o meu caminho. Hoje é o meu caminho, é esse. E realmente foi o meu caminho em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu não me queixo, realmente foi um presente, se a gente pode dizer que tem um presente. Esse foi um grande presente para mim, fazer o caminho português esse ano. Foi isso. E você comentou da casa da Fernanda, maravilhosa, o Jacinto, incrível também. E o Ninho, né? Outro lugar que você comentou, né? De assim, especial de hospedagem. Eu também já fiquei nos dois, nossa, amo. E não sei se vocês têm mais alguma outra dica, assim, prática, como é que foi lá no Ninho? André, o Ninho foi assim, foi outro grande presente para a gente, porque existem noites mágicas. A gente às vezes tenta colocar tudo muito na realidade, tudo muito no real, mas a noite no Ninho foi mágica, porque nós fomos ao mercado, vamos fazer, não sei porquê, a gente falou, não, vamos fazer, e a gente não tinha combinado, nem sabia que lá as pessoas cozinhavam, porque ali é meio difícil de você comer ali no entorno, né? E aí, vamos no mercado, a gente cozinha, vimos que a cozinha era bem legalzinha, né? E aí,
vamos lá, né? A gente vai no mercado, compra alguma coisa, a gente cozinha, claro, não foge da massa com alguma coisa, né? Tudo muito prático. Voltamos para o ninho, né? E aí fizemos o almoço, almoçamos. Eu tinha comprado um pouco mais de macarrão e tinha deixado o molho pronto para fazer. Mais tarde a gente janta, esse aqui tá ótimo. Assim, fomos pro quarto, descansar um pouco, coisa e tal. Eu tinha comprado um vinho, claro, porque tem o vinho no meio, né? Porque no meu caminho tem que ter vinho também. E naquela região não tem como não ter vinho. Se bem que rolou umas cervejinhas também, né, André? De vez em quando rolava uma cerveja, mas o vinho era o tradicional. Sim! Uma cerveja e como é que é? Um fino, né? Fino ou na canha. Na canha, Chopp, né? sempre rola. Maravilha. Aí nós fomos arrumar alguma coisa que a gente tinha que mandar a mala pro dia seguinte, né? Que eles iam recolher no ninho para poder mandar para o outro lugar que nós íamos ficar. Então fomos organizar aquilo tudo, lavar roupa, né? Porque vida de peregrino inclui lavar roupa, né? Cada etapa você tem que lavar, não há como fugir disso. Eu, por exemplo, não teria roupa para usar caso não lavasse. Estava tudo muito enxuto, realmente. Então, me organizando. E quando chega assim mais tarde, eu disse, não, William, vamos. Aí nisso a gente passou mais tempo. Aí eu falei assim, pô, William, vai ficar tarde, né? Vamos lá poder a gente usar a cozinha. Quando chegamos na cozinha, tinha um grupo grande lá cozinhando, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente abre um vinho, né? O William falou assim, Ana, vamos abrir o vinho primeiro. Eu falei assim, então vamos beber um vinho e deixa o pessoal que eles estão cozinhando ainda, né? Já tá com tudo pronto, depois a gente come alguma coisa. E aí eu vou deixar o William contar essa parte do ninho, porque essa parte do ninho é uma parte que eu não estava presente. E aí ele conta, a gente vai fazer uma tabelinha aqui. Eu estava abrindo o vinho, passa um rapaz, um senhor, e faz um comentário sobre o vinho. Fala, pô, nossa, esse vinho é muito bom. E aí eu falo para ele, olha, foi a minha esposa que comprou, ela tá ali fora, fala para ela, isso que ela vai gostar. E ele foi lá e falou para ela, ô, seu vinho é muito bom, bacana, pô, vinho legal, tal coisa. Bom, com isso, o vinho foi aberto, obviamente, uma questão de delicadeza, gentileza, a pessoa tinha feito um comentário desse, nós oferecemos uma taça de vinho para ele. E ele aceitou a taça de vinho. O ninho, ele tem uma sala grande com a mesa de jantar, um pouquinho separado da cozinha e tal. Nós estávamos sentados ali, ele trouxe uns queijinhos pra gente. Falou, então vamos beber aqui com um queijinho. Nisso que você está conversando, o nome dele é Guilherme, nós estamos conversando, ele fala, bom, já está com a gente aqui. E aí a mesa estava posta, aí a Ana falou, bom, mas nós também temos uma comida. Aí a Ana foi para a cozinha, pegou o molho que ela tinha preparado já, juntou com a comida deles, fez um combinadinho lá, botou a mesa, e a partir daí, a noite ficou com todo mundo junto. Então, o Guilherme, que é um português, já tinha feito caminho algumas vezes, tinha um grupo de 4 jovens portugueses, uma alemã, um holandês e uma portuguesa que vivia na França, que estava fazendo o caminho, e a noite seguiu muito fluida, com muita conversa, muito bate-papo, muita literatura. Foi uma noite de alto nível. A Ana pode até comentar para você como é que foi o restante da noite. Aconteceu o seguinte, nós ficamos conversando, porque foram vários assuntos. E, num determinado momento, o Guilherme, eu não sabia que a Marlene era escritora. Eu desconhecia esse fato, né? Ela já tinha conversado com a gente, tinha contado a história da casa e tudo mais. E aí o Guilherme falou assim, não, mas eu vou ler um conto do livro da Marlene. E aí ele leu um conto, que ela escreve, o livro dela é de contos, e muito voltado para aquela região. Então é a parte mais rural de Portugal, né? Então ele leu, e depois, parece que numa nova versão desse livro, tinha um conto que ela não tinha incluído na versão anterior, e ela leu pra gente. E aí foi um espetáculo, porque primeiro que você ouvir de um escritor narrar o conto dele, é muito bonito, e depois ela tem uma entonação, eu falei assim, nossa, mas você fez tudo, você narrou de uma forma que eu me senti realmente como se eu estivesse nesse ambiente da tua narrativa. E ela falou assim, não, mas é que eu já fiz teatro também, então por isso que eu tenho uma entonação boa, interpreto. Eu falei assim, nossa, e aí a noite ficou diferente, porque ali o papo não queria parar, né? A gente ficou, só para resumir um pouco essa história, depois dali a gente saiu, levantou da mesa, fomos para a cozinha para poder lavar a louça, guardar o que tinha que guardar, porque a gente também tem que deixar tudo organizado. Eu acho que isso é uma gentileza, né? Uma retribuição para todos os peregrinos e para quem nos acolhe com tanto carinho como ela nos acolheu, e a gente não conseguia parar de conversar, né? Todo mundo tinha assunto, parecia que assim, não, cada um tinha mais assunto que o outro, e cada vez mais a gente se entrosava e contava mais sobre si, até que num determinado momento, isso já era quase 2 horas da manhã, a pessoa que estava ajudando a Marlene, a Carla,
ela veio falar com a gente, pelo amor de Deus, vocês vão dormir, porque tem outros peregrinos que estão querendo dormir. Eu também não estou conseguindo dormir, eu preciso que vocês terminem isso. Isso já eram 2 horas da manhã. Então foi uma noite, assim, totalmente diferenciada e nos proporcionou bons amigos, porque depois disso nós encontramos essas pessoas. O Guilherme, nós fomos jantar na casa dele, quando nós dissemos para ele que nós íamos passar em Lisboa, né? Porque a gente decidiu isso depois, a gente estava com alguns roteiros depois que a gente chegasse a Compostela, Santiago de Compostela, e aí ele nos convidou, fez um jantar pra gente, fomos pra casa dele, uma pessoa assim, super acolhedora, ainda se desculpou com a gente porque não podia acolher a gente na casa dele. Olha só, coisa, se você imagina que alguém vai oferecer a casa dela, olha que chato, eu queria que vocês ficassem aqui comigo, mas eu já vou receber uma pessoa amanhã, por isso que eu não consigo acomodar vocês aqui. Esses jovens, porque eu falei que no caminho, uma coisa que é muito legal, acho que talvez o caminho proporcione isso, as pessoas estão predispostas a ter esses encontros, né? Porque não tem uma questão de idade, não tem quem é mais jovem, quem é mais velho, não tem uma questão de gênero, sabe? Não há essas questões envolvidas no caminho. Então, todo mundo conversa com todo mundo, independente do idioma que fale, todo mundo se esforça para compreender ou ser compreendido pelo outro. É colaborativo. Eu vi no caminho, não foi uma questão comigo, mas eu vi no caminho pessoas que estavam sozinhas andando com alguma dificuldade por uma questão de ter se machucado durante o próprio percurso, e todo mundo passava, quer alguma ajuda, precisa de alguma coisa. Então a gente está atento ao outro também, que é uma coisa muito importante, esse estar atento ao outro. E esse grupo de jovens portugueses, nós encontramos eles depois em outras cidades também, e ele nos convidou também para poder sair com eles. Nós fomos sair com eles em Lisboa. Vem com a gente, vamos tomar um chopp, fazer alguma coisa por aqui para a gente conversar. Então assim, aquilo não ficou restrito ao caminho, foi uma coisa que nos proporcionou isso, essa continuidade, conhecer melhor algumas pessoas. Então foi assim, foi exemplar, realmente foi uma coisa muito bacana. Essa noite no Ninho foi uma coisa totalmente diferenciada, realmente. Você sabe que a nossa programação, parte técnica da nossa viagem, vou passar rapidamente, só para você entender, eu vou fazer um comentário, mas eu preciso fazer isso. Então, com todas as conversas que nós tivemos com pessoas, nós vimos que os 4, 5 primeiros dias são os mais difíceis da caminhada. É onde as pessoas sentem o maior esforço feito, onde as pessoas aparecem, a maior quantidade de bolhas aparece aí, é onde as pessoas acabam desistindo. Então, o maior sacrifício é no início, que é a ânsia de fazer o espaço percorrido maior. E a Ana comentou das dicas que nós recebemos. Então, tecnicamente, o que aconteceu com a gente? Nós chegamos 3 dias antes da nossa necessidade, da nossa data de caminhar, que é o do aniversário da Ana, que é o dia 7 de setembro. Nós chegamos lá para o dia 4 para fazer isso. Nos adaptamos ao fuso horário. Olha só para você ter uma ideia, no porto, da onde nós chegamos a andar 20 quilômetros no porto em um dia. Então, não é que nós não deixamos de andar pela cidade para fazer algumas coisas, tá? Então nós andamos bastante. O trajeto do caminho, nós vamos 18 dias com os 250 quilômetros arredondando, tá? Mas nós andamos pelo nosso marcador, em toda a nossa viagem, 500 quilômetros. Nós andamos 500 quilômetros. Se você considerar que no porto, num dia nós andamos 20, no outro nós andamos tal. Só no Porto, eu corri 60 quilômetros. Então, nós fizemos bastante coisa. Então, o que nós fizemos tecnicamente para as pessoas entenderem? Nós nos adaptamos ao fuso horário, porque você, depois de uma carga horária de avião, você sair no dia seguinte, considerando 4 horas de distância, você saindo às 8 horas, está saindo às 4 horas da manhã. Nós quebramos as distâncias para poder nos adaptar, então nós fomos chegando, fomos evoluindo no nosso caminho. Então, saímos do porto nós pegamos um trem para Barcelos, passamos a noite em Barcelos, de Barcelos fomos para Tamel, e Tamel fomos para a casa da Fernanda. Então, nós ficamos em hotel, ficamos em albergue, ficamos em pousada, ficamos em hostel, ficamos na casa de pessoas para fazer, ficamos em albergue municipal, albergue privado. Nós ficamos em todas as possibilidades possíveis, alternativas de acomodação. Nós passamos mais dias na cidade. Então, o que foi programado? A Ana queria sair no dia 7, queria botar o pé na estrada, oficialmente no dia 7, e ela queria estar num domingo em Santiago de Compostela para a missa. E aí nós fizemos uma programação de trás para frente, fomos ajustando de trás para frente. Para estar domingo em Santiago, ou vamos chegar no sábado, dia 22, e assim nós viemos trazendo e fazendo as nossas marcações em função
dessas programações que a Ana havia, porque a Ana fez toda a programação foi toda da Ana. A parte técnica de reserva, de logística, eu ajeitei, tá? Faz o book, liga, conversa com o WhatsApp, não tem lugar aqui para ficar, então tem que ter uma outra alternativa, porque às vezes o lugar não tinha lugar para ficar facilmente, você tinha que realmente buscar por determinados lugares. Então nós nos adaptamos. E aí nós fomos muito felizes, por quê? Bom, a primeira noite foi no aniversário dela, então restaurante bacana, noite legal, lugar maravilhoso. Passamos num albergue em Tamel, que foi muito bom também, um albergue do município, com um restaurante em frente, com conversas com o pessoal da área, foi muito bom. E aí nós entramos para a casa da Fernanda, em função da programação, que nós éramos 15 pessoas, arredondando, tá? 15 pessoas de 10 nacionalidades diferentes, tá? E também foi uma noite maravilhosa. Você conhece lá, sabe? Então, não dá nem para dar spoiler, mas é um fluxo de amizade. E você vai conhecendo pessoas ali, pessoas que você vai encontrando depois, né? No caminho. Tá? Que você está passando por uma ponte, tem uma pessoa parada, olhando a paisagem, você falou: ô, Maico, como é que você está? Tudo bem? Nós encontramos ontem e tal. Passamos na casa da Fernanda. Passamos na dica que é dormir no pé da Bruja, nós passamos no Conforto, que é da Cristina. Então, também que foi muito bom, uma noite também com jantar entre o grupo e tudo mais. E fizemos, inclusive, nessa casa, nós acabamos dormindo no quarto dela, uma suíte no quarto dela. Nós encontramos um grupo de alemães que estavam viajando, que não se conheciam, se conheceram no caminho, pernoitaram lá, e uma das pessoas é um rapaz, um senhor de 82 anos, chamado Klaus. Hoje, inclusive, até o caminho já acabou e nós ainda estamos tocando mensagem com ele, tudo mais. Encontramos aqui em vários lugares. Então foi a Casa da Fernanda, o Conforto, que foi muito bom, e o Ninho, que também foi muito bom. Hoje mesmo o Guilherme tocou mensagem comigo, que ele está lá em Portugal fazendo amizade. Ficamos em Valença, conhecemos ali toda Valença, passou por Tuí, aí você vai seguindo. Aí é Porrinho, Ponte Vedra, Ponte Sampaio um pouco antes, para poder fazer. Então, o caminho foi proporcionando contatos, e muitos contatos, até com os próprios donos do albergue. Por exemplo, o Raul, que você conhece em Padrão, quando nós chegamos, ele falou: já sei quem vocês são, porque a gente já trocava tanta mensagem com ele falou: pô, eu já sei quem vocês são, para poder fazer. E as coisas foram se alimentando de amizade, de contato com as pessoas. E quando nós terminamos, nós seguimos algumas dicas, como nós ficamos no hotel que você indicou para ficar em Finisterre. Nós fomos para Finisterre, ficamos no hotel. E ficamos lá, gostamos muito do local. Ficamos num sótão, no quarto, maravilhoso. E quando nós íamos para Mochia, também para conhecer, e você também teve uma indicação para ficar lá, nós vimos que o hotel que a gente estava era tão bom, que eu perguntei para ele se eu podia ficar mais de 2 dias lá. E como tinha um ônibus que ia de Finisterre para Mochia, na porta do hotel, nós pegamos o ônibus, um euro e meio, e fomos para Mochia, conhecemos, tivemos uma história muito boa no Pop Hostel que você indicou lá em Mochia, para fazer. Depois de Mochia, quando nós voltamos para Santiago, passamos em Vigo, passamos em Aveiro, né? Não, passamos no Porto de novo, tocamos tosse, fomos para Aveiro, passamos um período em Aveiro, fomos para Lisboa e acabamos encontrando o Guilherme, os meninos portugueses, os jovens portugueses, e encontramos com a Andréia, que faz parte do teu grupo também, lá de Portugal. E depois voltamos para o Porto para passar mais 3 dias e finalizar a nossa viagem. E desde que nós voltamos, não paramos de falar isso. A cada momento a gente está sempre recapitulando isso, relembrando os acontecimentos, muitas histórias para contar. Agora é que nós estamos eu estou postando coisas a respeito do caminho no Instagram. Eu não posto no meu Instagram oficial, põe no meu story, cafezinho onde nós tomamos, essas coisinhas todas para poder fazer. Então o caminho está rendendo. Ana comentou para você que eu não fiz nenhuma interferência no projeto dela. 0. Porém, eu teria feito uma interferência no projeto dela. Que se ela tivesse decidido fazer o caminho francês, talvez eu conversasse com ela sobre isso. Como a decisão dela, por ela mesma, sem influência de ninguém, ela decidiu fazer o caminho português, então não teve nenhum tipo. Então, eu não fiz nenhuma interferência nas paradas. Não, para não dizer que não teve parada, uma só parada que eu falei para ela que eu queria. Eu queria passar uma noite em Ponte de Lima. Eu falei, eu queria passar uma noite em Ponte de Lima, que eu acho bonitinha, aquelas luzes da ponte e tal.
nós ficamos depois da ponte, então foi a única interferência que eu falei, eu queria passar ali em Ponte de Lima uma noite. Mas o resto nós seguimos toda a programação dela, todas as paradas dela, tudo que foi. Então, um expert hoje no caminho, só isso. Que maravilha, que aí o pessoal que tem aquele roteirinho já padrão, né, tá conhecendo aqui várias possibilidades. E isso que a Ana falou também, né, que bom que vocês tiveram o tempo. Também isso, claro, né, é um privilégio mesmo. Mas tem duas histórias para a gente finalizar aqui, duas histórias que precisamos ouvir. A história da ponte e a história da peregrina que invadiu o albergue em Redondela. Quem é que vai contar? Eu vou contar. Eu primeiro vou contar da ponte. É o seguinte, eu tenho um problema com altura, mas não é qualquer altura e não é de qualquer forma. Toda vez que eu estou em alguma situação em que eu não tenho uma proteção, eu me sinto protegida, né, vamos dizer assim, do lado. Então, pode ser a ponte mais alta, mas eu sinto que tem uma alturinha, que eu fico à vontade, tá tudo bem, não tem problema. Mas se eu acho que aquilo ali está baixo, está estreito e me dá uma insegurança, eu tenho esse problema. Dessa vez nós fomos para o Porto, e eu olhei, eu me lembro que eu devia estar sentada tomando um vinho e estava muito bem, cara, porque eu peguei e falei para ele, eu vou naquela ponte, que eu nem sei se é Eduardo, se é Luiz, quem é aquela ponte mais alta que tem lá, que passa aquele bonde, aquele metrô que passa lá, e aí eu falei assim, amanhã eu vou andar, isso eu tô com coragem, tô com confiança, eu vou até lá, tá bom. Eu juro pra você, André, eu atravessei, quando cheguei do outro lado, eu falei, que bom que acabou. Ele falou assim, mas tem que voltar. Eu falei, eu tenho que voltar? Tem, então tá, voltei. Andei naquilo ali, não chegava muito na beirinha, porque ali te proporciona assim, você tem um meio, não tá passando o trânsito o tempo todo, então eu conseguia meio que ir pelo meio, dava uma olhadinha de rabinho de olho, que eu queria ver o Rio Douro lá, olhava assim, nossa, que lindo, mas eu mantinha naquela. Aí quando eu me sentia, vinha muita gente na minha direção, eu falava, William, me dá a mão aqui, porque eu não posso atrapalhar o trânsito. Beleza, passou, tranquilo. Só que quando a gente chega em Valença, nós ficamos na casa por sinal, era o dono, a gente não sabia, era o dono do albergue que fica dentro da muralha, né, Valença do Minho, né, bom, toda vez que eu falo Valença, o pessoal assim, mas tem, né, na Espanha? Eu falei, não é na Espanha, porque é Valença do Minho, tem Valença lá no Portugal, e é justamente a última cidade no caminho central, que divide, né, você passou dessa cidade, você entra na Espanha. E aí nós chegamos na casa dele, foi um pouco antes da muralha, né, ficamos lá, foi um dia de sol, nossa, foi um dia ensolarado aquele dia, sabe aquele dia quente? Aí a gente estava assim no quarto, falei assim, vou tomar um banho para descansar, e ele bateu na porta e falou assim, vocês não querem conhecer a muralha? Eu tinha uma espanhola hospedada lá, né, que também tinha chegado, ela tinha que resolver alguma coisa, ele falou assim, eu vou de carro lá, eu levo vocês. Tá, então vamos. Você sai da casa dele, pega a estradinha ali, né, a rua, aí ele falou assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar a ponte para vocês verem, né, ir lá e depois eu volto pra gente ir pra muralha. Tá, o carro passou, eu olhei a ponte, olhei na ida, olhei na volta. Bom, fomos na muralha, aí fomos no albergue dele, encontramos lá, quando a gente estava lá, esse grupo de jovens portugueses, né, que eu falava o Tiago, eu falava sempre Tiago e a turma, chegaram, a gente até falou assim, nossa, que bom, porque eles tinham feito uma reserva, tinha dado para na reserva, e acabou que como o dono estava lá, acabou resolvendo para eles a situação de acomodação. Voltamos, quando chegamos lá na casa dele, porque ele alugava os quartos também, eu falei para ele, olha, não vai dar, amanhã eu não vou conseguir passar nessa ponte, entre Valença e Tui. Não, eu passei de carro, eu olhei, vi que essa ponte é alta e que ela tem um trânsito muito grande e que a passagem dela é muito estreita. Ela é assim, o que vai acontecer? Eu vou ficar encalhada entre Portugal e Espanha, ninguém vai passar. Porque eu vou me segurar naquela barra e ninguém vai passar, e não dá espaço para outra pessoa passar de jeito nenhum. Eu olhei e falei, não vai dar. Eu falei, preciso conversar com o Santiago. Eu falei, olha, isso não estava no esquema, Santiago. Eu já fiz a minha superação de ponte lá no Porto, eu não vou conseguir passar por essa ponte. Então amanhã, se eu desculpa mais, amanhã vai rolar alguma coisa para atravessar aquela ponte, porque não vai dar. Aí, tá. No dia seguinte,
Tá bom, beleza. Saímos de manhã, o William falou assim, já tinha conversado com o William, né? Mas aí nós fomos procurar um táxi, nada de táxi, eu só queria atravessar a ponte. Aí fomos até ali a estação de trem. Cadê que não tinha ponte? Não tinha ponte, não tinha táxi. Eu já vi uma estação de trem de manhã que não tem táxi. Não tinha táxi, não tinha nada. Ai, o William já tá ficando desesperado. Isso, a gente tá caminhando em direção à ponte. Eu falei, vai ter um problema aí, eu não sei como é que eu vou resolver isso, né? Agora já tá ficando difícil. Aí o William se distanciou assim, foi pro meio da rua. Nesse momento, é a mais pura verdade. Eu falei assim, conversando mentalmente, eu falei, Santiago, não vai dar, eu não vou conseguir atravessar essa ponte, até porque agora eu já acho que eu não vou conseguir atravessar, então ficou mais difícil ainda. Eu falei, me manda um táxi, me manda um táxi, por favor, porque essa superação não vai ser nesse momento, isso vai ficar para uma outra caminhada. Essa não vai dar. Nisso aparece, olha, é a coisa mais incrível, são coisas do caminho. Aparece um táxi, eu falei, claro, Santiago não ia se preocupar em mandar um táxi para mim, mas sei lá, eu acredito que ele mandou, ele falou assim, ok, Ana, eu vou resolver o seu problema hoje. Veio o táxi, o William quase derrubou o táxi na frente, o táxi parou, ele só fez isso, deu a volta, o William falou, por favor, preciso só atravessar a ponte. O táxi parou, era um brasileiro, por sinal, um jovem brasileiro. Eu entrei no táxi, comecei a falar, ele botou logo música brasileira. Eu falei, você é? Ele falou assim, eu sou do Brasil. Eu falei, de Minas. Aí eu atravessei a ponte e eu falei, obrigada, Santiago. Quando você atravessou a ponte, ele parou um pouquinho mais adiante, eu desci do carro, eu falei, muito obrigada. Eu não ia dar para atravessar essa ponte. E aquela ponte ali, ela é bem estreitinha. Aquela parte que fica encostada ali é baixa e ela é alta. É muita coisa numa ponte só. E aí essa é a história da ponte. Então, às vezes é possível você fazer esses acordos, entendeu? André, você sabe que todo peregrino tem direito a um pedido a Santiago de Compostela. Todo mundo tem direito a um pedido. Santiago atende um único pedido. Só que você tem que saber escolher esse pedido. Quando nós estávamos procurando uma empresa para despachar bagagem, e eu só encontrava empresas que faziam o pacote completo, eu só queria empresa para carregar minha mala, que é uma mala que eu não ia usar, é uma mala que tinha roupa do restante da viagem, né? Não era uma mochila para carregar a mochila, era uma mala que eu precisava. Aí a Ana teve a ideia de falar, vamos no albergue dos peregrinos, que lá eles devem conhecer alguém que faça isso, que é a Top Santiago. Quando nós chegamos lá, a Top Santiago foi indicada, tinha um cartaz, eu entrei em contato com ele, com o WhatsApp, resolvemos tudo. E aí aproveitamos para conhecer o albergue. E aí ele foi apresentar o albergue para a gente. Nós tentamos ficar nesse albergue na chegada. Por que nós não ficamos lá? Porque não tinha lugar. Um outro fator também foi que a Ana preferia ficar num hotel para descansar da viagem melhor do que num albergue. Mas esse albergue tinha quarto privado. Mas aí gostamos muito, então vale uma dica de um hotel dos peregrinos no Porto. Quem quiser ficar lá, dá para ficar, muito confortável realmente, muito bom, recomendo ele. E aí, quando nós estávamos para sair, ele falou, quando vocês voltam? Nós voltamos aqui dia 6 de outubro. Isso era dia 4 de outubro. Nós voltamos 6 de outubro. Aí ele fala para a Ana, quem sabe não tem uma vaga para você em 6 de outubro? Faz esse pedido para Santiago. Aí faz um milagre, Santiago, para dar uma vaga para cá. A Ana fala para ele assim, não, eu não vou gastar o meu milagre para conseguir uma vaga no albergue aqui, para poder fazer. Não, se ela tivesse pedido isso, talvez não tivesse o táxi lá, porque ela só tem direito a um. Então esse milagre do táxi foi porque ela não usou o milagre no albergue lá para voltar. Essa é a história do milagre. Ela conseguiu esse milagre do táxi. Mas foi engraçado você falar para o motorista o seguinte, para onde você vai? O outro lado da ponte. Sim. Mas o outro lado da ponte é o outro lado da ponte. Não é 3 quilômetros de distância, é do outro lado da ponte. A gente já estava chegando para poder pegar a ponte, mas não vai dar certo esse negócio. Tá? Esse é um caso. Não, isso aí foi legal. Agora, é importante também a gente desmistificar essa questão, e eu acho importante a questão da mochila, né? Porque eu ouvi vários relatos quando estava na associação e parece que você carregar a mochila é um pecado. Eu falei, não sei que momento você ter não carregar, você carregar um peso que está te prejudicando ou que está te impedindo, que pode te causar um problema na hora de você fazer o caminho, seja alguma coisa inadequada para um caminho que tem uma questão
tão benevolente, vamos dizer assim, né? Eu acho que jamais Santiago vai querer que você faça esse tipo de sacrifício, se isso for um sacrifício. Então, eu sempre falo assim, olha, se não der para levar a mochila, se der, ótimo, porque você vai estar muito mais à vontade, muito mais livre com as suas coisas. Mas se tiver uma questão, mande a mochila para o outro lado, use algum instrumento, como eu usei o táxi nesse dia, que seria uma questão, para mim, difícil de fazer, né? Então, acho que a gente deve ter esse autoconhecimento e essa alta generosidade, autocompaixão de se entender e não se privar de fazer alguma coisa porque ela não está adequada ao que outras pessoas estabeleceram, entendeu? Então, eu gosto muito de, toda vez que eu falo do caminho, eu achei importante contar essa questão do que eu peguei o táxi para atravessar a ponte, porque isso não inviabiliza o meu caminho, não inviabiliza a minha experiência. E a outra história, como você falou, da peregrina, que é você, claro, Andréia, foi a coisa mais interessante, porque a gente não combinou nada desse caminho. A gente não tinha nada assim pré-estabelecido e a gente se encontrou várias vezes nesse caminho, que foi esse outro presente que o caminho me deu, né? Porque foi muito bacana e nas situações mais inusitadas que a gente se encontrou, né? Uma delas foi quando a gente estava no albergue. Eu fui com ele lá, poder ficar no albergue, aí a pessoa indicou pra gente um cantinho mesmo, um cantinho excelente, daqueles que você fica assim, é um dentinho que tem ali, né, naquele salão cheio de camas, e tinha do lado um colchão. Aí o William ficou em cima, porque o William sempre dorme em cima, e eu durmo embaixo. Aí eu falei assim, que legal, e tem um colchão, e aí vai aparecer alguém aqui, depois a gente, né, a pessoa vai dormir aí no colchão, que era um colchãozinho ali, porque eu acho que o albergue estava bem cheio, porque esse período realmente é um período que tem muita gente. Estamos lá sentados, tranquilos, descansando, daqui a pouco vejo uma pessoa assim, abaixando a cabecinha assim. Olha, quando eu olhei, eu falei, oi, Andréia, oi. Simplesmente a gente se encontrou. Você tinha escolhido ficar naquele colchãozinho, porque só tinha um lugar para você dormir em cima na beliche, e a gente, sem combinar, nós dormimos juntos ali no albergue. Foi a coisa mais... Eu lembro que a gente riu muito, falou assim, oi, Andréia, tudo bem? Você por aqui? E eu tô muito legal isso, gente. Cheia de dedos, né? Tipo, vou pedir se eu posso, né? Para um desconhecido. Licença. Eu lembro que você sentou no chão, começou a rir. Eu falei, gente, totalmente inesperado. Era o único lugar que tinha ali. Tinha uma outra que era a parte de cima da beliche, que depois você contou. Mas você também tem o mesmo problema com a beliche que eu, que você é capaz de eu virar à noite e cair, porque eu não sei dormir em beliche, né? E aí você ficou naquele cantinho ali, dormimos. Isso foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E nos encontramos ainda no pé da Labruja, né? Que foi a coisa mais interessante. E isso que foi incrível. Eu fui com 2 peregrinas, vocês fizeram o planejamento de vocês, começaram em outra cidade, fizeram pausas. A gente também fez uma pausa um dia em Tui e a gente se encontrou 4, 5 vezes. E para, inclusive, almoçar na Casa Manolo em Santiago, que assim, temos que usar um jargão chave de ouro, né? Chave de ouro, exatamente, foi chave de ouro. Foi presente do início ao fim, realmente foi uma experiência. E como falou, a gente continua no caminho, né? E isso eu vou até falar com você, quando nós fomos a Muxia, que nós fomos visitar lá, porque eu achei uma gracinha Muxia, eu fiquei encantada com Muxia. Nós fomos lá no albergue dos peregrinos e eu entrei no albergue, aí nisso veio um senhor, né, poder saber se a gente queria ficar. Tinha uma menina na recepção, mas ele veio, acho que ele realmente gerencia aquilo ali, eu não sei como é que funciona. E ele falou assim, vocês querem lugar para ficar aqui? Aí eu falei assim, não, nós já terminamos o caminho em Santiago de Compostela. Ele, parava errada, né? Falou errado. Ele falou assim, opa, o caminho nunca termina. Eu falei, poxa, o pior é que realmente eu sei disso, o caminho nunca termina. Ele falou isso para mim, mas foi assim... eu até me arrepio quando ele falou isso. Ele disse, olha, o caminho nunca termina. E outra coisa que eu vou dizer para você, aqui muita gente não sabe, aqui foi o primeiro local onde teve, quer dizer, o local é o local onde teve a primeira aparição mariana, a primeira aparição de Maria, que apareceu para Santiago, quando ele estava em crise lá, porque... Enfim, eu gosto muito de Santiago porque ele é uma pessoa hoje, ele foi uma pessoa que as coisas não deram certo do jeito que deveria dar. E eu acho isso muito bacana, porque é uma história real, sabe? Assim, nem tudo dá certo o tempo todo.
E acontece de você ter as suas dúvidas, das coisas não saírem do jeito que você quer, de você ter vontade de desistir das coisas. Então, acho que essa proximidade que eu tenho com a história dele tem muito a ver com essa realidade. Vida como ela é, ou vida dele como ela foi. E ele falou isso, que ele estava nessa crise e foi a primeira reconhecida como aparição mariana. Eu falei, olha, não sabia dessa questão, realmente não sabia. E tem, inclusive, na igrejinha que tem lá, tem a barca, né? Porque ela apareceu, aí tem a história, tem toda a parte, né, da história, da composição de como foi isso. E a outra é que lá é o último lugar onde o sol se põe na Europa. Eu falei, também outra informação que eu não tinha. Então, ganhei de presente 3 informações importantíssimas que eu não esqueço. E fora a simpatia dele receber a gente, que foi maravilhosa. Então, a gente sempre aprende, né? Eu acho que se a gente está aberto para escutar, para ouvir, né, e para aprender, a gente aprende, conhece pessoas, as pessoas se abrem. Eu tive experiência de pessoas que eu conheci naquela noite chegar para mim e contar um problema de vida dela que, assim, não teria por que ela contar, entendeu? Se sentir confortável de contar, né? E você abraça e chora com a pessoa, você nunca viu aquela pessoa antes, às vezes provavelmente não vai ver aquela pessoa depois, né? Porque vocês estão se encontrando num determinado momento, mas naquele momento foi importante para ela falar e foi importante para mim ouvir, então a gente acaba tendo essas experiências. Eu conheci também ali na casa da Fernanda uma Andréia também, que é minha vizinha aqui no Rio de Janeiro, ela estava com uma bolha, eu fui com a agulha para poder ajudar ela a furar a bolha. Quer dizer, não ajudei ela a furar, porque eu não sei furar, eu ajudei a agulha para ela. Ela estava cheia de bolhas no pé, também estava num momento assim difícil, que ela tinha começado, estava se sentindo desconfortável, se sentindo mal, porque estava sentindo muita dor. E aí você acaba conversando com a pessoa, e fura a bolha, e a pessoa vai entrando, a vibe da casa da Fernanda também é excelente, a pessoa vai, não, sabe, se recompondo para poder encarar mais aquela etapa que ela se propôs a fazer. Então, eu acho que é muita troca, o caminho tem experiências que assim, são inexplicáveis. Então, essa coisa da magia do caminho, assim, não é querendo dar um contorno muito esotérico para isso, mas talvez esse alinhamento, esse estar em algum ponto, fazendo uma coisa natural, como caminhar, conhecendo pessoas, estando disponível para ouvir, disponível até para se conhecer, se for o caso, enfim, para resolver uma questão, cada um tem alguma questão. E eu falo que para você fazer o caminho, seja ele qual for, de qualquer forma, tem que ter uma motivação. Essa motivação, porque é ela que te faz caminhar. Porque não teve um dia, isso eu tenho dito para várias pessoas com quem eu converso sobre caminho, que eu tenha acordado, tenha falado assim, ai, que saco, hoje eu tenho que andar. Não teve um dia. Eu levantava em uma maior disposição, assim, vou levantar e vou caminhar, e depois que eu entrava naquele ritmo, era uma coisa só, eu e o caminho, sabe? É um autoconhecimento de, nossa, que legal isso. Eu não sabia como isso era. Não fui resolver nenhuma questão, fui só realizar um sonho. E até hoje eu repenso o fato de ter caminhado ali. Isso foi tão importante, tão forte para mim, que realmente eu acho que é uma experiência, como ele falou, que a gente vai levar para a vida inteira. Porque, independentemente de termos feito como casal, tudo que aconteceu no caminho foi tão importante, tão forte, tão novo em termos de se experimentar, que não tem como ele não ser para sempre. Então, o caminho realmente não acaba, ele é para sempre. Ai, que lindo, que, assim, encerramento perfeito para o nosso papo. Deixa eu perguntar uma coisa. Se alguém quiser saber mais sobre o caminho de você, se quiser entrar em contato, podemos divulgar Instagram. O William disse que está começando agora, né, a postar mais coisas. Podemos? Pode ficar à vontade, você pode passar meu Instagram à vontade, tudo. Eu sempre que eu puder falar, contribuir para que alguém faça o caminho, realize a sua vontade de fazer, ou tirar alguma dúvida, eu estou 100% disponível. Ainda mais para você, né, ideia. E qual tem mesmo? Pois é, boa pergunta, sabe? Acho que é Ana.Cupertino com 2 T's. Tá. Qualquer coisa, se ele não é aberto, mas aí é só pedir para adicionar, entrar em contato comigo, que isso aí não tem. Estou super disponível para isso. Tá, ótimo. E o William? Não, pode usar o Instagram da Ana para fazer qualquer contato, está aberto para isso. Mas, Andréia, já que isso é um podcast, eu só queria fazer um registro que tem coisas que são muito importantes. São coisas que acabam desmistificando determinadas imagens. Então, conhecer você, conhecer o Guilherme, lá de Portugal,
conheci pessoas como a própria Andréia, perto vizinha da Ana, o Antônio, que nós encontramos, o Klaus, a Andréia Quintanilha, tá? O Tiago e o João e as meninas são colegas dele lá para fazer. São pessoas que valorizaram bastante o nosso caminho. São pessoas que ficarão no nosso coração eternamente. Somos muito gratos por você ter ajudado. Você ajudou muito a Ana, você foi incentivadora da Ana, você apoiou a Ana. Ela ficou muito contente em te encontrar, porque ela não esperava te encontrar no lugar lá. Te encontrou algumas vezes, então isso foi muito bom para ela mesmo. Valorizou demais o caminho dela, valorizou mais o nosso caminho e valorizou demais a nossa vida. Foi muito bom. Que lindo, gente. Que honra, que alegria. Nossa. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Você é uma peregrina linda, né? Quem não sabe disso? Você é um amor, né? Então, assim, eu acho que não tem como não agradecer a você essa sua disponibilidade, essa sua generosidade sempre. E, Andréia, só para finalizar minha parte aqui, só para lembrar uma coisa. Nós nos conhecemos no fevereiro, no Carnaval de 2021. Passamos lá o Carnaval inteiro. Fizemos todos os dias, fizemos uma caminhada com você de 18, 10, fizemos um curso de fotografia, como fotografar com o celular no caminho e tudo mais. E tem uma coisa que nós guardamos desde então, que você fez uma exposição de quadros lá. E você me fez a gentileza de vender um dos seus quadros lá. Eu trouxe um dos seus quadros para fazer. E esse quadro é uma foto de um caminho e tem escrito a palavra ânimo. Tá? Ele está no nosso escritório, do lado da mesa onde a gente trabalha, onde o pessoal estuda, faz o negócio, dentro do escritório, em casa, com isso aí, é onde a gente vai colocar nossas coisas do caminho lá. Então, esse quadro está lá, que serviu de imagem positiva para a gente poder realizar esse caminho. Muito obrigado, Andréia. Ai, gente, eu só tenho a agradecer e assim, ó, as amizades que o caminho, né, nos trazem, então só agradeço e, como eu já disse para vocês, inclusive está escrito na dedicatória do livro que está chegando pelo correio, carinho e admiração pelos dois, assim. Então, gente, muito obrigada. E obrigada por compartilharem aqui, porque eu tenho certeza que vão ouvir e vão se inspirar. E, de repente, um peregrino que está aí há muito tempo, pensando como fazer, se encorajando, né? Um peregrino, uma peregrina, um casal, né? Vai ouvir a história de vocês e vai se inspirar. Vários. Muito obrigada, gente. Um beijo e bom caminho para todos nós. Bom caminho. Bom caminho.